Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha, e a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor do comer e do beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Não basta ser bom cozinheiro, sua preocupação também é a sustentabilidade. Ele se preocupa com toda a cadeia alimentar, desde o plantio do ingrediente ao momento em que o cliente termina a refeição e tem um descarte das eventuais sobras de comida, numa composteira que é mantida na entrada do restaurante como um cartão de visitas. É lá no Corrutela, na Vila Madalena. Claro que tudo tem muito sabor, em especial os vegetais. Foi ele que ajudou a recuperar uma hortaliça que estava meio em baixa, a couve-flor. E ele faz versões como uma talhada grossa tostada por fora, muito boa. É também autor de uma receita que está entre as 10 melhores da cidade pela edição especial Veja Comer e Beber 2019-2020. Aliás, se você não viu a sua, corra, porque ela está por aí nas bancas e também pode ser vista na Amazon, em tablet. No caso dessa receita, trata-se de uma adaptação. E que adaptação de um clássico francês, a ilha flotante. Clara em neve, levemente cozida, nada num creme inglês colorido por genipapo, que transforma o doce numa intrigante e deliciosa sobremesa azul. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio César Costa, escolhido chefe revelação também no nosso guia anual. Muito bem-vindo, César. Olá, tudo bem, Arnaldo? Em primeiro lugar, é um prazer enorme estar aqui, compartilhando um pouco da minha história, a história do Corrutela. O que te motivou a abrir o Corrutela lá na Vila Madalena? Vamos lá. Acho que o principal motivador de abrir o Corrutela naquele espaço são as pessoas em volta. Eu tenho a queijaria ali, então é um fluxo de queijo, produtos que está sempre entrando. O que é a queijaria para quem não é de São Paulo? Vamos lá. A queijaria é um estabelecimento do Fernando, que fica ali no Beco do Batman, e ele faz um trabalho de curadoria de queijos nacionais. Então ele tem queijos chegando toda semana, ele faz a maturação dos próprios queijos e vira um hub, na verdade, de criatividade sobre o queijo. A gente tem também o Instituto Chão ali do lado, que foi outro fator que me trouxe para a Vila Madalena. Então existe, mais uma vez, uma logística muito grande de ingredientes orgânicos e sustentáveis ali do lado. O Corrutela quer dizer o quê? O que é essa palavra? Vamos lá. É uma palavra intrigante. É intrigante. Assim como a sua sobremesa. Tanto é que quando eu colocava no Google a palavra, não aparecia nada. Mas basicamente, Corrutela é um entreposto entre o campo e a cidade. É uma pequena vila, uma cidadezinha onde as pessoas param, comem, se nutrem, se recuperam e segue viagem. É quase um poço de tropeiro, então. É, perfeito. E eu acho que muito da nossa comida vem de pequenas corrutelas. O moinho vem de uma corrutelinha, o milho, etc. E como que você definiu o cardápio atual do Corrutela? Porque o Corrutela tem uma mudança constante de pratos, né? Perfeito. O Corrutela tem uma mudança constante de pratos porque nós temos uma limitação de fornecedores. O hortifruti do Corrutela é abastecido apenas por Santa Adelaide, que fica em Morungaba, e Cooperapas. Então, explica onde fica Cooperapa, já que você falou que Santa Adelaide fica em Morungaba. Claro, vamos lá. Cooperapas é um projeto muito bonito que existe aqui no sul de São Paulo. É uma cooperativa de agricultores que se unem e eles mandam os produtos aqui para a cidade, para escolas, para mercados. Então, é uma união de vários agricultores que fazem um trabalho muito bonito e que mostram que existe área rural em São Paulo. Você sabe que eu falei da Cooperapas para você explicar porque eu fiz uma capa sobre as hortas urbanas e é fantástico realmente o que a turma ali puxada pelo Arpa de Spalding faz, né? Então tem um monte de gente bacana trabalhando e mostrando uma São Paulo que não tem nada a ver com essa São Paulo que a gente está acostumado. Aliás, onde você está, eu moro muito perto, quer dizer, é toda uma selva de pedra de verdade, parece um termo desgastado, mas quando você vai para o extremo sul de São Paulo, para Parelheiros, e vê aquela produção, é uma coisa que enche os olhos e enche a gente de felicidade, né? E é um prazer enorme. E assim, linkando com o motivo do nosso menu mudar com frequência, é exatamente isso. Pode ser que alguns ingredientes estejam dando tranquilamente em outras áreas mais longes. Só que não significa que aqui, perto da gente, está dando. Por exemplo, o morango acabou.
Acabou, só que você vai ver morango em todas as padarias, qualquer lugar que você vai ver. Só que aqui nessa região, realmente acabou. Acabou a época dele. Pode existir no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, na serra daqui e de lá, mas essa limitação faz com que a gente perca o ingrediente. Não perca, a gente para Mas de tem usar a ele sazonalidade. e tem que esperar o ano que vem. Perfeito. Não tem jeito, né? Eu queria que você falasse um pouco mais desse cardápio, principalmente para quem não é de São Paulo e não teve a oportunidade de provar. É um cardápio que tem essa base vegetal muito forte, né? O meu cardápio é uma representação de como eu imagino um pouco a alimentação no futuro, que é assim, temos que ser veganos, vegetarianos? Não, sem extremismo. Então eu acredito muito numa alimentação plant-based, 60%, 70% grãos, legumes, folhas, 20%, 30% de peixe e frutos do mar, principalmente fontes renováveis. E quando a gente for comer uma carne, que seja uma boa carne, uma carne de procedência, de um bom gado. Então, através do meu cardápio, eu tento mostrar o equilíbrio, não só fisiológico, mas um bom equilíbrio para o planeta também. Lembrando que não existe nem carne de primeira e nem de segunda, existe carne e seus usos, né? Isso é muito importante, né? Muito. As pessoas acabam confundindo, acham que filé mignon e contra filé alcatra são as únicas carnes do planeta. A gente sabe que o negócio é mais amplo, né? Como que é possível, César, ser sustentável e fazer uma boa cozinha? Como que é essa equação? É um pouco complementar, na verdade. A sustentabilidade faz com que você tenha opções que garante que o produto venha na melhor qualidade possível. Então você corta atravessadores, de certa maneira. O que é muito bacana. Então, por exemplo, o hortifruti chega direto da roça para o restaurante, em caixa de feira e sem plástico, sem nada. Então, ele traz, ele leva, não tem resíduo e vem direto. O leite é um outro argumento. Então, assim, ele traz a leiteira cheia e leva uma vazia. O leite vem direto da roça, fresco, sem embalagem, com a qualidade ótima, porque eu tenho a garantia que ele foi tirado no dia anterior. Então, uma coisa puxa a outra. Isso é muito bacana, assim. Essa indústria da embalagem, até a gente conversou um tempo atrás, é uma coisa que me surpreende muito. Porque quando eu era pequeno, eu me lembro, eu falei isso pra você, e faz tempo que eu era pequeno, hein, gente? Não que eu seja tão alto assim, mas eu era criança. E aí, eu ia buscar óleo numa garrafa. Ou a gente comprava biscoito que vinha numa lata e era fracionado. Biscoito ou bolacha, como as pessoas queiram chamar. Então, você não tinha esse volume de embalagem que a gente tem hoje, né? De descartáveis, né? E vira uma coisa muito automática, sabe? Parece que a gente, principalmente os novos cozinheiros jovens, eles já nascem nesse ambiente que a cultura do descarte é muito aceitável. Então, um outro motivo muito bacana é que você acaba conseguindo um preço de negociação melhor. Quando você compra em volume, é menos embalagem que o produtor tem que financiar e você consegue... Ele fraciona menos, Ele né? fraciona menos, é menos manipulação e ele gasta menos dinheiro com você. Então, é um caminho para se negociar preço melhor, a qualidade vem melhor, muitos benefícios. Como que você encontra os seus fornecedores? Como você chega até eles? A obra do restaurante foi embargada por 9 meses. Tivemos um problema na obra. Então, durante esse período, em vez de... o projeto era muito especial para desistir. Então, a gente resolveu aproximar laços com todos os fornecedores. Visitamos, me apresentei. Eu acho que eu tenho que ser digno de usar o produto deles. É uma coisa que vem muito do Japão. O produtor escolhe qual chefe vai ser digno de manipular aquele produto dele. Então, eu me apresentei, falava a minha proposta e me oferecia para ser um representante dele. A gente esquece que, no fim, nós, cozinheiros, somos representantes dos fornecedores de vinho. Nós estamos lá para vender o produto deles, com toda a informação possível. Então, essa conexão próxima é muito importante para todos os cozinheiros. Ele aprende muito. Você tem uma obsessão muito positiva de produzir tudo no restaurante, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco o que você produz, né, no restaurante. Como que chega o teu trigo, cacau, enfim. Quais são os produtos que têm acabamento dentro do seu restaurante? Acho que eu posso começar falando do moinho. Então, nós temos um moinho de 1989, feito em Piracema, Minas Gerais. E esse moinho, ele é a essência do restaurante. Lá a gente moe trigo, a gente moe milho. Muito legal, muito romântico, sim.
Porém, é um fator que faz a gente economizar. O grão é mais barato que a farinha. A qualidade, muitas das pessoas falam que o bom café é aquele café que você moe na hora. Se você moe e deixa ele moído muito tempo, ele perde a qualidade. Só que eu tenho que informar que essa mesma lógica se aplica para um milho, para um trigo, para um arroz, para um grão de bico, qualquer farinha que você vai fazer. E além de não ter grandes embalagens, você recebe uma saca grande de 25, 30 quilos e você só vai gerar um resíduo a cada um mês e meio. Em paralelo, o mercado convencional te impulsiona a utilizar embalagens pequenas de 1 quilo, 2 quilos no máximo. Outra coisa bacana que a gente faz é o chocolate Bean to Bar, que é um movimento que tem crescido muito no Brasil, está se desenvolvendo muito rápido. Então, o pessoal do chocolate brinca que eu não sou bean to bar, eu sou bean to table. Eles falam, César, você não é bean to bar, você é bean to table, porque você pega o chocolate para servir a sobremesa. Pega o cacau para fazer a sobremesa final. Meu intuito não era ficar fazendo barrinha de chocolate, apesar da gente fazer hoje em dia. E mais uma vez, o processo de chocolate é um processo muito bonito. Eu vou dar no finalzinho aqui da receitinha. Hoje. Que legal. Já estamos ansiosos e com fome. Legal. E assim, uma coisa muito bacana é quando você começa a fazer as coisas do zero, você tem os subprodutos. Então, a casca do cacau. O que se faz com a casca do cacau? Cacau tem cafeína, certo? Então, um certo dia eu estava lá olhando para aquela casca do cacau e refletindo quais as possibilidades. Eu falei, gente, vou fazer kombucha. Kombucha precisa de cafeína e precisa de açúcar. E nunca mais compramos nenhum tipo de chá preto no restaurante para ter que... Tanto é que eu nem tinha um bom fornecedor de chá preto, sabe? Não tem a cultura, ninguém planta chá preto de qualidade orgânico aqui no Brasil. Então a gente começa a fazer kombucha, a gente descobre que a gente pode moer aquilo e usar aquele pró para fazer uma casquinha de sorvete ou simplesmente para aromatizar um bolo. Eu ouvi que dá para fazer biomassa, a biomassa que se faz com a banana, com a casca da banana normalmente, ou a banana verde, né? E eu vi que dá para fazer também com a casca do cacau, com aquele resíduo que fica ali, né? Uhum. É possível mesmo? Eu nunca tive a oportunidade de ver pessoalmente, mas por conhecer o ingrediente, saber a versatilidade e as inúmeras aplicações possíveis com ele, eu acredito muito não só na casca do cacau, mas acho que todos os subprodutos têm um bom fim. É impressionante essa quantidade de desperdício, né? Quando a gente não estuda o ingrediente em larga escala, né? Porque o que se consome de cacau no mundo é uma coisa impressionante, né? Então aí os chocolates para provar e as pessoas apaixonadas pelo produto. Agora, você está dizendo que você tem lá então trigo, milho, cacau, manteiga. Você moe também outros grãos, como o grão de bico que você falou também? Já moí para fazer alguns testes. Então já fiz um panice, como se fosse uma polentinha frita ali da Provence, já testamos. Você sabe que isso na Sicília é muito famoso, se come na rua. Nápoles também tem e chama panela. Panela? Em geral são uns losanguinhos assim que eles fritam e vendem e é uma delícia, viu? Engraçado, panice que é realmente da Provence, né, lá do sul. Eu queria também entender de você, tem lá uma proposta no restaurante que é um pouco mais ampla, né? Você tem um aproveitamento de água de chuva. O que você faz exatamente nesse conjunto da sustentabilidade? Legal falar que, falando de sustentabilidade, não necessariamente estamos falando de investimento financeiro. 80% da sustentabilidade do Corrutela são atitudes e escolhas. Certo? Então, entrando no restaurante, quando você chega, logo à sua esquerda, você vai conseguir ver um painel. Você consegue ver onde a gente gera energia fotovoltaica do restaurante, quanto de energia a gente está gerando por minuto. Então, é uma energia limpa, é um investimento inicial que se faz, porém... Mas é um investimento, não tem jeito. Esse é um investimento. Então, a gente tem energia limpa. Dependendo da incidência de sol, vai de 30%, 35% até 40% da energia ali do restaurante. Logo à frente você vai ver a nossa composteira, o que é uma parceria. Grande parte da indústria alimentar hoje em dia tem que terceirizar esse tipo de serviço. Você tem que pagar uma empresa para
pegar seu lixo orgânico, para pegar seu papelão, para pegar suas garrafas, etc. Então, toda essa parte de gestão é interna do restaurante. Todo dia, depois do final do serviço, os cozinheiros têm uma balança, eles pesam a quantidade de lixo gerada, a gente calcula o carbono que a gente deixa de gerar. Um dia a gente vai ter uma informação linda. A gente está construindo um documento que me emociona, na verdade. Então não tem esse gasto, que é um gasto muito alto. Vivemos numa cidade em que o sistema te impulsiona a terceirizar o lixo. Não existe nenhum tipo de benefício. E no fim nós estamos deixando de dar trabalho para a prefeitura. Sabe? É uma coisa bem única. Eu entendo que eu tenho uma vantagem de estar a um quarteirão do ecoponto da Vila Madalena, que mais uma vez não foi pensado. Quando eu cheguei no restaurante e já tinha alugado tudo, eu falei, nossa, o ecoponto é aqui do lado. Então, mais uma vez, todos os carroceiros que vêm ali da região da Lapa, que desce ali, Vila Romana, eles passam na frente do restaurante várias vezes ao dia. Então, para a gente conseguir não terceirizar lixo, é muito fácil, porque garrafa, papelão, o pouco plástico que chega em algumas embalagens, a gente consegue direcionar para um fim bacana. O que você faz com o resíduo da composteira? Qual a destinação dele? Quem se aproveita disso? Vamos lá, já tivemos algumas fases. No começo a gente dava para clientes, mas a gente gera em torno de 40 quilos de composto por semana. Entramos em parceria com um projeto nas escolas municipais da Vila Madalena. Durou uns 3 meses, eles não tinham mais terra, porque assim, esse composto é diferente de um composto de minhoca que a gente está acostumado. Isso aqui é uma máquina que vem da Coreia do Sul, através de ação enzimática, ou seja, tem micro-organismos e temperatura que vai acelerar esse processo. Então, 30 quilos de alimento em 24 horas vão se resumir, em média, a 3, 4 quilos, certo? Então, é um adubo muito concentrado. Tem que dissolver ele em 8:1, 10:1 na terra. Tem uma proporção aí. Tem uma proporção, porque ele concentra muito rápido. As escolas não conseguiam mais absorver. Hoje em dia, a Prefeitura de São Paulo passa no restaurante, coleta e leva para o Horto Florestal. Que interessante. Então vai dali da Vila Madalena para o Horto Florestal. César, eu queria voltar um pouquinho no passado e entender como a cozinha entrou na sua vida. Como foi que deu o start, assim, eu quero ser cozinheiro? Vamos lá. Não foi fácil, eu venho de família de médicos. Meu falecido pai, médico, porém um grande curioso da natureza. Ele plantava café em casa, fazia uma saca por ano e colhia o café dedo por dedo e eu ajudava a torrar, mas naquela época eu só queria saber de videogame. eu não via graça, não via beleza naquilo. 4 irmãos, 3 médicos, eu sou o único não médico, o temporão, o raspa do tacho. Então, meu pai faleceu, eu fui criado com a minha mãe, uma grande cozinheira, mineira. Como ela se chama? Dona Toninha. Dona Toninha. Dona Toninha. Dona Toninha é grande cozinheira, faz aqui, técnica sec-pinga e polenta e aquela couve refogada mineira, pão de queijo, biscoitão de polvilho. Então, essa foi minha primeira base. Tanto é que eu acho que quem conhece essa história sabe um pouco do meu background e olha o currutela e fala, faz todo sentido. Dá pra ver que você tem um certo quê de mineridade. Eu tento trazer meu DNA. E cada vez mais, com o amadurecimento do restaurante, a gente vai mudando e amadurecendo e trazendo cada vez mais referências. Acho que a primeira referência de quando a gente abre um restaurante é muito mais os lugares que a gente passou, que a gente trabalhou, porque a gente está com mais segurança de fazer isso. Então, acho que grande parte do amadurecimento de um chefe ou de um restaurante é olhar para si e procurar suas próprias referências. Então, mas você fez um negócio muito doido que você colocou o pé na estrada muito cedo. Com 19 anos, você caiu na estrada, saiu do Brasil e tal, deixou Piracicaba, você é de Piracicaba, aqui no interior de São Paulo. Eu queria que você contasse para as pessoas, né, que lugar que você foi, qual foi seu primeiro destino. Como começou? Vamos lá. Meu primeiro chance profissional de trabalhar foi num casamento aqui em São Paulo, daquele buffet do Christian Formon. Christian Formon. Christian Formon foi meu primeiro extra. E foi tão engraçado, Renato, que eu tava num êxtase tão feliz, que na hora que a mulher veio me pagar o extra ali,
Eu achei até estranho, eu falei, não, eu que agradeço você, obrigado pela oportunidade. Eu estava em êxtase, eu descobri que eu gostava do serviço, dessa agitação, etc. Depois fui estagiar no Dom, no Alex Atala, fiz um estágio curto lá, e lá eu conheci um tcheco que tinha um restaurante na República Tcheca, La Degustation, Bohème Bourgeois. Quer dizer, então, que na realidade a ponte, porque eu achava muito estranho quando você contava, a gente acabou não conversando sobre isso, a ponte para você chegar à República Tcheca, ir para Praga, foi alguém que o Alex recebeu? Foi um estagiário Olha que que tinha lá na interessante. época. Tenho uma gratidão enorme por ter tido essa oportunidade. Eu consegui entender o que era comida brasileira, o que consegui contextualizar muito cedo, o que foi muito bacana. Eu saí de lá sem saber fazer nenhuma receita do restaurante. De lá de onde? Do Dom. Do Dom. Do Dom. Mas eu saí com essa pulguinha de comida brasileira e de base e de respeito. É um lugar que treina muito bem postura. E lá fui para a República Tcheca com 19 anos. Meu primeiro trabalho lá, normalmente a gente viaja fantasiando o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Cheguei lá, dia seguinte estava trabalhando, tinha uma caixa de isopor com 300 cabeças de carpa e eu tinha que tirar a bochecha de todas. Ou seja... Emocionante. Você sabe que isso é uma história parecida com a do Atala, que o Atala tem uma coisa, ele tá para vir aqui, o Atala viaja muito, então não consegui trazê-lo ainda. E ele conta, quando ele começa, enfim, se interessa por cozinha, porque ele era DJ, você gostava de videogame, mas é coisa curiosa. Ele era DJ, era uma outra vibe, vai para Europa também, pintar a parede, e aí ele tá, se eu não tô enganado, na Bélgica, e o camarada dá um salmão gigante para ele limpar, né? E aí, assim, era uma tarefa, por onde eu começo para não destruir esse peixe, né? E você tem só 300 cabeças de carpa para tirar a bochecha, quase nada, né? Para tirar a bochecha foi uma lição, porque assim, na hora eu não tinha a sensibilidade de perceber a lição de sustentabilidade que aquilo era. Eu confesso que na hora eu só falei, caramba, viajei 12 horas, atravessei o mundo para ficar 6 horas do meu dia tirando bochecha de carpa. Mas isso diz muito do caminho que eu trilhei depois. A minha primeira atividade foi uma grande lição. E a República Tcheca é um país fechado, de certa maneira, não é um ponto gastronômico que as pessoas procuram, mas naquela época eles estavam muito influenciados pela cozinha nórdica, que estava em ascensão, René Redzepi, então eles estavam importando muitas técnicas, conceitos de foraging e pegar as plantas ao redor, etc. Passei um ano lá. Eu tive uma passagem pela República Tcheca e queria te perguntar uma coisa. A minha sensação, eu me lembro a primeira vez que eu escrevi sobre um restaurante ali da Europa Central, que as pessoas têm mania de chamar de leste europeu, que é um equívoco. É o centro. É o centro, exatamente, a Europa Central. E aí, curiosamente, eu sempre, desde essa primeira experiência, tudo é muito cozido. Eles têm uma técnica muito antiga, então o pato é cozido a exaustão, o peixe tem um cozimento meio severo para os padrões que a gente está acostumado, no sentido de buscar frescor. Isso continua? Não, eles quebraram. É muito engraçado porque tá num país aprendendo a cozinhar, principalmente no país que era do bloco da União Soviética, eles perderam toda a identidade dele nesse período. Você não tinha liberdade de cozinhar o que você queria. Existia um livro do governo que você tinha que seguir. Era um monte de páprica para dar cor vermelha em tudo, nos molhos. Então, assim, o que aconteceu com esse chefe? Ele pegou livros antiguíssimos, como se fosse pegar um Dona Benta de quase 80 anos atrás, e ele teve que reinventar a gastronomia tcheca com produtos um pouco mais frescos. E está mudando hoje em dia. Eles conseguiram recuperar esses livros antigos? Você sabe que tem uma passagem, eu fui em 2008, olha, já faz tanto tempo, eu fui a Moscou dar uma palestra, eram os 200 anos das relações bilaterais. A gente tem relações com a Rússia desde a chegada da família real europeia e nunca, os portugueses vieram para cá, estabeleceram isso e nunca se rompeu, nem durante o período militar, veja você. E aí, o que me chamou a atenção é que existe uma mulher chamada Helena Molokovets, que eu já tinha descoberto um pedaço de um livro dela, que uma americana, filha de eslavos, tinha feito, ela era de línguas eslavas, e ela tinha feito uma tradução.
E quando eu cheguei lá, curiosamente, acabava de sair uma notícia no Moscow Times e falava dessa mulher que acabou depois morrendo à míngua porque ela era anterior ao regime. E ela tinha escrito um livro de receitas que desapareceu. Mas as pessoas resistiram, guardaram esse livro, entendeu? E ela foi aumentando ao longo dos anos. E ela era a dona benta deles. Tem algo parecido na República Tcheca? Tem. Eles têm um livro clássico que mantém toda a essência. É um livro do século XIX, que ele usou como referência para abrir o restaurante. E exatamente isso. Hoje em dia eles colocam boa carne, bons legumes. Eles não têm muito esse conceito do orgânico ainda. Não sei hoje em dia, já faz alguns anos que eu não vou para lá. Mas naquela época eles estavam ainda se descobrindo. O restaurante tinha 8 anos. É um país que não tem muito reconhecimento, não tem muita press trip, não tem muito incentivo do governo também em mostrar a cultura gastronômica deles, mas eles são muito orgulhosos, eles batem no peito com muito orgulho. E você saiu de lá e foi pra onde? Saí de lá, fui para Belém do Pará. Trabalhei com o Thiago Castanho. Naquela época, o meu sonho de vida era trabalhar em Piracicaba e abrir um restaurante na Rua do Porto. Na minha cabeça, eu ia fazer filhote, tambaqui na brasa, cuscuz, pamonha e curau. Não tive Curau, olha isso. Pamonhas fresquinhas de Piracicaba. Esse eu já ouvi muito na rua. Piracicaba. Então, como eu tinha essa intenção de fazer peixe de rio, para mim fazia sentido mudar para Belém e aprender a fazer o filhote na brasa do Thiago, etc. Eu não me adaptei muito à cidade, gosto muito da cidade, mas o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho é uma coisa importante, não adianta só a gente trabalhar. Voltei para São Paulo, trabalhei um período na Gastromotiva com Davi Hertz. Naquele período, eu ajudei a formatar as apostilas. Então, assim, segundo o que o mercado de trabalho precisa que os alunos tenham. Como a gente consegue ser um pouco mais objetivo, fazer uma pequena corruptela daquilo que está sendo passado nas faculdades e comprimir isso e passar o conteúdo. Mas eu tinha fome de cozinhar, eu tinha sede de conhecer novas técnicas e tinha saudade da adrenalina do serviço. Então, parti mais uma vez para fora do Brasil, fui para Berkeley. O celeiro da costa oeste americana, que é uma maravilha, né? É uma maravilha. Eu digo que não só os restaurantes são vanguardistas no conceito de sustentabilidade e sazonalidade, mas a população daquela região é muito respeitosa, se importa muito com o que está colocando no corpo, aonde está investindo o seu dinheiro. Então, não é só uma lição do restaurante, mas uma grande lição daquela comunidade de Berkeley e São Francisco. Será que é o fato deles estarem numa grande falha geológica e que tudo pode acabar? Porque é muito louco, né? Você imaginar que aquilo pode vir abaixo a qualquer momento com um terremoto. E as pessoas estão ali, resistentes. O lugar é lindo, é apaixonante. Eu me lembro que quando eu fui para a Califórnia a primeira vez, assim, você está em outros Estados Unidos, né? É uma outra nação. Não sei como elege Schwarzenegger, mas enfim, são aquelas contradições americanas. Mas é fantástico, é outro país, né? Outro contato muito importante que eu tive lá foi a humanização do restaurante. Em que sentido? Tira-se um pouco essa essência Auguste Escoffier. Para quem não conhece, Escoffier foi um grande patrono da gastronomia. Ele vem do militarismo, então a doma, o chapéu, a resposta, sim, chefe, é a mesma do yes, sir, do exército. Então, eles tiram um pouco essa parte de Escoffier, vira uma coisa mais próxima. É briefing, é reunião com a equipe, então a gente vai fazer isso. Quando alguma coisa não dá certo, vamos sentar, vamos conversar. Ó, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá funcionando, a gente espera isso de você. Tá entendido? Tá entendido. E então, você trabalhou com uma mulher muito especial lá, né? Sim. Alice Waters. A Alice, ela é uma ideia viva, na verdade. Ela é uma senhora, já está com mais de 60 e poucos anos de idade. E é um restaurante de 48 anos. Então, é muito sólido. É muito sólido. E mais legal de tudo é que tem um turnover baixíssimo. Você trabalha com chefes de linha, que você não vê aqui no Brasil, que estão
há 20 anos na mesma posição. Aquilo é realmente a profissão de cozinheiro. Não é uma passagem que ele vai lá se estabelecer 1, 2, 3 meses, 1, 2 anos, pega e vai embora para abrir o seu. E isso é uma coisa linda de As se pessoas ver. permanecem lá, Permanecem. Você cria um ambiente que as pessoas têm propósito, que as pessoas querem estar lá, querem fazer parte. E quanto tempo você ficou lá? Lá eu fiquei durante 9 meses. Fiz um grande equívoco, saí de lá para ir para um restaurante que chama Coá. Na época ele tinha 2 estrelas Michelin, estava puxando pela 3ª. E era um lugar nada humanizado, na verdade. Não tem nada, eu acho muito importante passar para as pessoas que estão começando, alunos, jovens cozinheiros, não significa que se você não se encaixou em um lugar, se você não se sentiu bem em um lugar, não significa que a gastronomia inteira é assim. Vai existir algum lugar que te encaixe, que você se sinta bem, que você seja respeitado, certo? Então, vamos falar de falha. Cometi um erro, fui para esse restaurante, era tratado de maneira extremamente desrespeitosa, trabalhava 16 horas por dia, 6 dias na semana. Eu sou muito ligado com energia, a gente vai perdendo a nossa energia. Entendi. Não tem nenhum tipo de reconhecimento, então... Deu, eu saí mesmo. Falei, gente, desculpa, eu não posso. Tava emocionalmente bagunçado. E nesse período da Gastromotiva, eu tinha conhecido o Christian Puglisi, numa viagem que nós fizemos para o Rio de Janeiro. Quem é o Christian Puglisi? Christian Explica para as Puglisi... pessoas. Agora, só uma coisa. Claro. Essa é a idade da Alice Water. 7,5. 7,5. Não sabia. Só para que a gente... Que é uma mulher de uma energia extraordinária, né? 75 anos. Agora, conta quem é o Christian Vamos Puglisi e para onde você foi depois. Christian Puglisi é um chefe... na verdade, ele é italiano, da Sicília. Foi criado na Dinamarca. Trabalhou no Noma por anos, foi sous-chefe do Noma. E ele quis quebrar um pouco do fine dining do Noma, que na verdade em termos de business ele influenciou bastante o Corrutella, que ele diz assim, eu tiro tudo que eu realmente não acho necessário no ambiente do fine dining. Mas me explica uma coisa, você vem de uma relação super tensa que é trabalhar nesse restaurante na Califórnia que não deu certo. Aí você vai trabalhar com o Puglisi, que trabalhou com o René Redzepi no Noma. E aí a Renata Vanzetto, que teve aqui, conta que o clima na cozinha do René é uma coisa horrorosa. Que assim, é uma pressão o tempo todo. Que assim, eu fico um pouco chocado com isso, do chefe ter uma fachada de bom moço e na cozinha ser tão tirano. Concordo. Minha experiência foi diferente. Eu fui para estagiar no Relais, que é uma estrela dele. E tive uma pequena paixão... Esse é do Puglisi, o Relais. Do Puglisi. Ele tem 2 restaurantes, um na frente do outro. Um é um pouco mais simples, o outro tem estrela Michelin, etc. Ambos mudam o menu com frequência, os mesmos produtos de qualidade. E me apaixonei por uma pessoa que estava no Manfred's, no outro restaurante. E eu estava um pouco cansado desse mundo de estrela e de gritaria, etc. Então fui para o Manfred's. Fui lá, trabalhei como cozinheiro no Manfred's. O menu mudava praticamente todos os dias, os cozinheiros levavam na mesa, tinha esse negócio de aproveitamento integral. E na Dinamarca, na época que eu estava, algumas fontes me contam que isso mudou, mas eu só trabalhava 4 dias na semana. Então era um restaurante que funcionava todos os dias. Então trabalhou 2 dias, folgou 1, trabalhou 3, folgou 2, trabalhou 4 seguidos, folgou 3. Então era puxado, mas ao mesmo tempo extremamente humanizado. Não tinha gritaria, não tinha isso nem aquilo. Eu acho que o Christian conseguiu filtrar bem as experiências negativas que ele teve no Noma e criou um ambiente super bacana mesmo. Eu consegui acompanhar a expansão dele. Hoje em dia o Christian, ele é um chefe muito para frente, ele tem uma fazenda que produz leite, coelho, frango, porco, todas as coisas para suprir essa rede que ele criou, que hoje em dia é a Mirabelle, é uma padaria, o Beist, que é uma pizzaria, com que eles fazem a burrata na hora, os queijos, os embutidos, o Relais e o Manfred's. E de lá você foi fazer o quê? De lá eu saí e fui para Le Marin. Le Marin fica ali na Provence. Fui trabalhar com a chefe Reine Samu,
no restaurante Auberge Lafayette, um restaurante extremamente antigo e clássico. Quando eu falo antigo, não é pejorativo. É importante a gente... Não, tá aí o Casserole para provar o contrário. Eu acho um ponto muito importante, porque, não lembro, escutei essa frase de alguém, mas o clássico no Brasil, às vezes as pessoas tendem a ver como uma coisa ultrapassada, mas o clássico ele tem um valor muito, muito importante na gastronomia. Ele tá lá há décadas, sabe? A gente não pode ficar esperando com que os clássicos se reinventem, eles têm que continuar do jeito que realmente são. Então, fui para a França, comecei como cozinheiro e trabalhei lá até virar sous-chefe do restaurante. Reine Samu é a chefe mais velha em atividade na França, na época. Ela estava passando o bastão para a filha, estava prestes a se aposentar e fazia comida clássica. Era poulet rôti, um bom frango, destrinchava um frango, era gratin, pied paquet, que é como se fosse uma dobradinha recheada com bacon, salsinha, pé de cordeiro, fazia muita bouillabaisse. Então é muito engraçado que eu comecei por bases um pouco mais modernas, fui pro chepanice, mais clássico, depois uma base mais moderna, depois voltou pro clássico total. Clássico. Aí você tá falando dos conhecimentos de Escoffier, estão aí, né? Estão aí. Então você cria um ponto, um senso crítico do que te agrada, do que não te agrada, você vai filtrando de uma maneira muito bacana. E lá eu me desgastei, trabalhei muito. Eu acho que as pessoas da indústria falam muito da saúde mental dos cozinheiros hoje em dia, é um tema em alta, as pessoas debatem. Você sabe que eu fiz um capa, que era o que vai na cabeça dos chefes, e uma das... se perguntou de várias coisas e muito interessante. Sempre alguém viu alguém que era alcoólatra na cozinha, sempre viu alguém que se drogou para poder ir trabalhar. É uma profissão muito exaustiva e porque ela tem um pico, né? No momento do serviço, né? Então, claro que você tem toda a preparação, a mise en place, para quem não sabe, é deixar tudo organizado para que o serviço flua, né? Na hora do pedido do cliente. E aí é muito tenso para muita concentração em 2 ou 3 horas, né? É muita concentração, você volta para casa com dificuldade para dormir e os chefes têm uma dificuldade de se alimentar enorme. A gente trabalha, a gente dá nosso sangue, nosso suor para alimentar bem todo mundo e não só eu, mas é uma verdade absoluta entre a indústria que grande parte dos chefes não se alimentam bem. Então é realmente uma profissão de sacrifício. A gente está lá e tem que praticar hospitalidade, que é uma coisa importantíssima. Não adianta só a comida tá legal, a experiência como um todo, como você é tratado, como você é servido, se o banheiro tá limpo, se isso aqui tá corretinho, se não tá. Então é muito mais que só cozinhar. E você ainda foi para a Inglaterra depois disso? Fui para a Inglaterra. Teve um caso interessante na França que me desmotivou bastante a parar de cozinhar. Então eu falei que eu precisava dar um tempo na cozinha, mudei para a Inglaterra, trabalhei em Canterbury com o mestre forager Miles Irving. Então é muito bacana porque ele não tem nenhum terreno, nenhuma fazenda nem nada, mas ele coleta 300 espécies selvagens pela Inglaterra. Então é alga, é castanha, é espécie disso, daquilo. Isso abriu muito a minha cabeça, criou uma visão naturalista muito bonita da cozinha. Qual que é o nome do restaurante? Não, é uma empresa que chama Forager. Forager não é um restaurante, você passou, na verdade, é a empresa que coleta. Perfeito, é uma empresa que coleta e que vendia na época para 80 e poucos restaurantes na Inglaterra. Então a gente mandava ingredientes pro Heston Blumenthal, pro Lyles. Olha, o Blumenthal não tive uma experiência boa com ele, não é uma boa pessoa para citar aqui. Fui lá, como é o nome do restaurante, gente? Fat Duck? Fat Duck, que é o Relais Chateau e tal, mas olha... Enfim... Não foi uma experiência que eu gostaria de repetir, entendeu? Não foi assim... Eu até fiquei surpreso que as pessoas falassem tanto dele. Não foi ruim, hipótese alguma, jamais diria isso, né? Uma equipe de salão ótima, mas eu fiquei chocado com a cozinha, que as pessoas se espremem. Eu fui olhar, pedi para ver no final, e eu fiquei chocado ali com as pessoas compactadas dentro daquela cozinha, entendeu? E o preço que se paga por uma experiência não tão agradável
Eu acho que no fim, caro é aquilo que você paga e não recebe em troca. Tem isso. De qualidade, de experiência, de atendimento. Você falou de uma coisa que é locavorismo, né? Que é as pessoas saírem recolhendo coisas. Tem essa empresa, a Forager, que faz isso em Canterbury, né? Perfeito. E aí, o que eu fico surpreso é que esses nomes são tão difíceis e não aproxima da população. A população, o locavorismo é um enigma, né? As punks. Isso eu quero falar delas já, a gente vai voltar. Agora, eu vi que você recentemente presenteou o Rafa Bocaina, o Rafael Cardoso, que trabalha ali no Vale do Paraíba, faz um resgate de antigas tradições culinárias, um cara muito interessante, e você deu um livro para ele de charcutaria francesa, dos anos 50, né? Como que é isso? Por que você deu esse livro? Que história é essa? Eu sou um grande colecionador de livros, assim. Todos os lugares que eu morei, eu pegava o dinheirinho que me sobrava, eu passava num sebo, montava uma caixa e mandava pro Brasil. Isso é um pouco de postura minha. Eu acho que é muito, muito importante tudo isso que eu tô fazendo não ser só pro César. Eu acho que eu tenho uma mensagem para passar e eu desejo o sucesso dos outros. Isso é muito importante. Eu quero que tal cresça, o sol brilha para todos. E aquele livro eu não faço embutido. Ele vai ser muito mais valioso, vai ter muito mais utilidade na mão dele. Então é nada mais, nada menos que eu quero que as pessoas cresçam e evoluam. Se alguém vai lá no restaurante e pergunta, eu quero uma composteira, tá aqui o telefone. Onde eu compro moinho? Tá aqui o telefone. Eu quero comprar cacau, eu quero comprar milho, tá aqui o contato. É um pouco de qual a mensagem que eu vou deixar. Eu vou ser um chefe que só cozinhou para impressionar os outros e tenta fazer aquele prazer momentâneo na boca. Eu posso escolher ser um chefe que colabora com o coletivo e que troca informação e aceita feedback, eu aceito críticas na boa, isso aqui não tá legal, ok, como a gente melhora. E você tá ampliando o seu restaurante, ele vai passar por uma ampliação, o imóvel ao lado, bem colado ao restaurante, você vai anexar. Como vai ser isso? Quando ficar pronto? Perfeito, vamos lá. Nós estamos ampliando a nossa área de produção do restaurante, no imóvel do lado, ali ao lado da escadaria, onde era o armazém da cidade. Nós vamos juntar os dois espaços. O espaço novo ele é muito feito pensando em melhorar o currutela, ou seja, eu vou tirar minha operação de pão do restaurante e vou criar uma operação só para pão ali do lado. Tiro minha operação do chocolate e coloco uma operação só para chocolate. E vai funcionar como o quê? Vai vender o quê ali? O que essas pessoas vão encontrar nesse espaço? Nesse espaço vocês vão conseguir comprar todos os nossos produtos do restaurante. Então, os tomates diferentes, as abobrinhas, esses legumes mais exóticos. Dá para fazer um pouco de feira? Dá. Vai ter punk? Vai ter punk, mas eu não chamo de punk. Eu também não, a gente vai falar disso já. Então é um espaço para as pessoas levarem um pouquinho do currutela para casa deles. E tem comida pronta? Vai ter um pouco de comida pronta, mas comida de dia a dia, de passagem. Ou seja, assim, então, por exemplo, vamos levantar um ponto bacana, assim, a experiência de comida, vamos lá, posto de gasolina, seja na Cidade de Jardim, seja no Morumbi, ou seja no Itaim Paulista, ou no Capão Redondo, é o mesmo. Assim, não existe um bom enroladinho de presunto e queijo que você consegue comprar, que você se orgulha daquilo. Então, esse espaço eu vou dar uma atenção ao bom termo que eu chamo de banalização do orgânico. São coisas banais do dia a dia que a gente quer se alimentar, só que não adianta o orgânico estar só no fine dining ou estar só enfeitando. Eu quero trazer isso pro cotidiano. E vai ter tapioca? Vai ter tapioca. Eu sou fã de tapioca. Boa tapioca, polvilho orgânico, um bom queijo. Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Você tem ou serve produtos industrializados em seu restaurante? Industrializados, todas as bebidas alcoólicas, acredito que todos os vinhos. Mostarda, a gente não faz mostarda. Isso aí a gente está falando de servir para cliente, né? Comida de staff, às vezes a gente compra alguma massa de lasanha ou alguma pasta, a gente não faz pasta fresca
no restaurante para comida de staff. Olha, o César tá falando que eu vi lá uma lasanha. Eu perguntei pra ele, o que tá fazendo essa lasanha aqui? Ele falou, isso aqui é comida de staff, eles não ficam sem. Eles gostam de comer lasanha, às vezes a gente tem que ter uma flexibilidade ali. Você se considera ecochato? Ecochato? Não. Muito pelo contrário, na verdade, gostaria de ser um pouco mais, mas eu sou um cara que não fico comprando briga, assim, sabe? Eu sou ecochato comigo mesmo e com o meu ambiente, mas cada um é livre para fazer. Meu trabalho é só influenciar. Punks não é um nome muito complicado para plantas alimentícias não convencionais. Aliás, eu que sou, assim, como muitos caboclos do interior, eu comia na minha casa um negócio maravilhoso chamado taioba. Minha avó fazia um bolinho e ela fazia um molho que ficou na minha cabeça até hoje com sardinha de lata, regava esses bolinhos fritos na hora. Era uma coisa deliciosa. Por que que virou punk taioba? Então, eu acho que a palavra punk distancia algumas pessoas. Então, assim, você pegar pro mineiro e falar que a hora pronobis dele não é convencional, ele vai falar, uai, mas claro que é convencional. Então, eu também acho. Então, eu prefiro dar nomes às coisas. Muitas pessoas colocam assim, salada de punks. Eu fiz um experimento super interessante no restaurante, que eu fiz uma salada verde. Só que quem disse que a salada verde precisa ser alface, rúcula e agrião? Então, eu fiz uma salada verde de punks, mas eu não falava que eram punks. Então, normalmente, quando eu trabalho com esses produtos, eu só coloco. A pessoa come, gosta, adora e sai satisfeita. Se eu coloco o nome, ela vai ficar, meu Deus, o que é a trapoeraba? Sabe? Então, a gente tenta cortar a distância, porque a gente acredita no alimento e não vai ser o nome dele que vai fazer ele ser bom ou ruim. Quem é o investidor do restaurante? O investidor do restaurante é o Luiz Simões, amigo meu de longa data, trabalhou desde o começo em todas as frentes do restaurante, em todas as viagens, conhecer todos os fornecedores. Ele trabalha com energia fotovoltaica e somos só nós. Eu tenho 28 anos, o Luiz 29. É legal falar que o Currutela, os funcionários vão de 19 a 31 anos. Isso aí não é uma limitação? Eu ia te perguntar, achei ótimo. Não é uma limitação você não deixar ter pessoas mais velhas? Não é uma limitação. Ou essas pessoas têm vícios? Qual é o problema? É isso, são os vícios, na verdade. Eu prefiro pegar uma pessoa crua e que vai aceitar que a gente tem 2 lixinhos e que tá tudo certo. Eu prefiro pegar uma pessoa crua e falar assim, ó, aqui a gente pega o lixo, a gente pesa. Eu não posso ter no restaurante uma pessoa que acha que, sabe, jogar plástico é bobagem, tem que ter uma contextualização. Eu acho que as virtudes da pessoa são muito mais importantes para estar dentro do Currutela do que capacidade de execução. O Currutela custou quanto para ficar pronto? O Currutela, ele custou muito menos do que as pessoas imaginam. Tivemos um problema de embargo que foi extremamente custoso e desagradável. Então, não vou falar números, mas é um restaurante, se não tivesse tido embargo, com um custo que dificilmente alguém acreditaria. Ele é lucrativo? Ele é lucrativo e mais legal ainda, ele é lucrativo com cover médio de 120, 130 reais. Então, isso é a minha dúvida. Por que eu perguntei se era lucrativo? Porque você não cobra nenhuma exorbitância. As pessoas têm um valor aí, o nosso valor na Vejinha é 115, ele passa um pouquinho, né, o bom e barato, e ele é incrível, né? Consegue estar sempre lotado e é um restaurante lucrativo, então. É lucrativo, é muito bacana que a estrutura minha de cardápio faz o preço da minha matéria-prima ser mais tranquila. Então, assim, 70%, 60% do meu menu são vegetais, que não vão passar de 8, 10, 12 reais o quilo. Então, quando a gente trabalha com carne, gasta um pouquinho mais, vai equilibrando. O que significa esse selo SRA? Vamos lá. SRA é uma organização de Londres que se chama Sustainable Restaurants Association. Eu tive contato com a SRA na Dinamarca. O restaurante que eu trabalhei, ele era parte da SRA. Por sinal, ele ganhou a pontuação máxima 3, 4 anos seguidos. Então, entrei em contato com eles, que eu iria abrir um restaurante. E desde antes da abertura do Currutela, eu tenho essa consultoria. Então, eles dividem um restaurante em 18 tópicos. Eficiência energética, como você trata seus funcionários, fator humano, sourcing. Então,
são vários tops que você vai tendo um benchmark, tem que ser uma coisa extremamente honesta de você com você mesmo. E é extremamente válido. Eles vão, por exemplo, é melhor eu ter um guardanapo de... Eu não sabia isso, perguntei. É melhor eu ter um pano ou eu ter um guardanapo de papel? Então, muita gente vai no curro-terra e fala, como assim? Você não tem um guardanapo de linho ou de algodão? É simples. O nosso guardanapo vai para a composteira. Então, a gente tem uma consulta muito legal, assim, por parte deles. E nós estamos com 3 estrelas. Hoje em dia, na América... Até ano passado, nós éramos o único 3 estrelas de toda a América Latina. Isso são as estrelas máximas. São as estrelas máximas. Cotação máxima, o Virgílio Central ganhou 3 estrelas agora. Você disse que não tem televisão em casa. Isso é verdade ou é lenda? Foi verdade até um tempo, mas eu tenho uma televisão agora. Você assiste séries de TV? Não, eu gosto muito de programas de documentário. gastronomia? Documentário, você disse, mas e programas de gastronomia? Quando aparece algum colega, assim, mais pra ver algum colega que eu gosto, alguma pessoa, assim, que eu tenho um carinho, é uma forma minha de prestigiar a exposição que a pessoa está se dando, etc. Nós vamos agora para a nossa sessão mais gostosa, Receitinha. Lembrando que o César Costa foi quem, além de ter ganhado o título de chefe revelação, né, 2019-2020 do Comer e Beber, também tem uma das 10 melhores receitas da cidade, e essa receita é uma sobremesa de cor azul. Linda. Muito bem, o que temos no menu, César? Vamos lá, receitinha. Eu vou contar uma coisa super interessante, todo mundo me pergunta, tem interesse em saber. Todo mundo come quase todos os dias, mas poucos sabem como é feito. Chocolate. Chocolate de verdade são 2 ingredientes: cacau, nibs de cacau, posteriormente, e açúcar. Fazer chocolate não é o fim do mundo. Fazer um chocolate é pegar o cacau, torrar 150 graus por mais ou menos 16, 17 minutos, ele vai estourar como se fosse uma pipoquinha, certo? Pega esse cacau, tira a casca, separa o nibs. Quem está em casa, os primeiros chocolates do restaurante eu fazia no liquidificador ou no processador. Não vai ficar tão refinado, mas é chocolate. Torrou, a gente faz a proporção. Então, 70% o que é? 700 gramas de nibs, 300 gramas de açúcar. Coloca o nibs, bate até virar uma pasta, em mais ou menos 15 minutos. Depois você adiciona devagarzinho esse açúcar e deixa por mais ou menos 1 hora, 2, 3, dependendo da sua paciência. Senhores, temos chocolate, é só você tirar e temperar. Então, assim, é um processo simples, tem várias nuances e variações, mas para quem quer se aventurar a fazer uma simples barra de chocolate em casa, esse é o caminho. No restaurante fica 70 horas, mas isso aí vai refinar e vai adicionando ar e tirando as notas mais oxidativas. Mas chocolate em casa, 2 ingredientes, um pouquinho de paciência e tenho certeza que todo mundo vai se divertir. Chocolatras de plantão. Temos aqui a nossa primeira receita de chocolate. É hora de fazer barrinhas em casa. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio o chefe César Costa, chefe revelação por Veja, Comer e Beber. Muito obrigado, César. Obrigado, Arnaldo. Obrigado a todos os ouvintes, colegas de profissão e é um prazer enorme compartilhar aqui um pouquinho com vocês. Até a próxima sexta. Um abração a todos.